A arma mais poderosa da mente humana é o pensamento correto. Olha só que louco, né? Você imagina, tem gente que passa a vida inteira tentando mudar a sua realidade, mas nunca muda a sua forma de pensar. Ou seja, a pessoa fica no esforço, ela fica naquele movimento em vão e não consegue mudar a sua realidade, porque nunca buscou mudar a sua forma de pensar. Eu vejo e acompanho pessoas todos os dias com muita, mas muita dificuldade de modificar a forma de pensar. E olha, vou te falar que precisa querer, precisa ter uma vontade verdadeira para conseguir mudar a forma de pensar. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos entrar numa parte mais importante do livro A Ciência de Ficar Rico, utilizando aí o poder do pensamento certo. O pensamento, não um pensamento positivo barato, porque, cara, só pensar positivo não resolve a nossa vida. Mas a gente vai falar do pensamento que cria, do pensamento que molda, do pensamento que direciona e manifesta. Eu acho que é isso que a gente tem que olhar, porque existe o pensamento que cria e existe o pensamento que destrói. Lá no livro, que a gente está utilizando como referência aqui, que é A Ciência de Ficar Rico, o autor diz algo que deveria ser ensinado nas escolas. Aliás, muita coisa que eu falo aqui deveria ser ensinado nas escolas. Mas tudo bem, ainda bem que a gente está aqui para falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Você não pode pensar em uma coisa e produzir outra. Eu vou até repetir esse ensinamento que deveria existir nas escolas. Você não pode pensar em uma coisa e produzir outra. Pense, reflete aí. Não dá para pensar como pobre, agir como pobre, decidir como pobre e esperar viver como rico. Não existe como a gente fazer isso. Mas é exatamente isso que muita gente faz. Ela pensa como pobre, ela age como pobre, ela decide como uma pessoa pobre e ainda assim vive na ilusão de achar que vai se tornar uma pessoa muito rica. E vamos lá. Deixa eu dar uns exemplos cotidianos aqui. Pensar, um pensamento muito comum, né? Pô, nada dá certo pra mim. Né? Tudo que eu faço dá errado. Nunca consigo, né? Nada dá certo pra mim. O que isso cria na mente? Sabotagem. A gente pode falar de sabotagem de várias maneiras, mas a tua forma de pensamento gera realmente algo em você. Pensar toda pessoa que tem dinheiro, que é rica, é do mal, como as novelas que eu assisti quando era criança vendiam essa ideia de que a pessoa que tinha dinheiro era do mal, isso te gera um comportamento de rejeitar a prosperidade. Olha só que louco. Eu falei a frase lá no começo, vou falar aqui de novo. Se eu falar eu não consigo, né? Pô, se eu não consigo, eu não preciso nem tentar. Qual o comportamento que isso gera? Bloqueio de ação. Por quê? Porque se eu sei que eu não consigo, por que eu vou tentar? Então, pensa só. Seu pensamento não é só um monólogo interno. É um comando. Só que muitas vezes a gente não para olhar aqui o que esse comando está dizendo pra gente. Então, pensar certo não é pensar doce. É pensar criativo. Que pensar doce? Como assim? Não, vamos lá. Pensamento criativo e pensamento competitivo. A gente já falou um pouquinho disso aqui. E aqui está uma virada de chave, tá? Competitivo, ele gera escassez, medo, comparação, disputa e ansiedade. O criativo não. Ele gera expansão, foco, direção, construção e prosperidade. Esse é o jeito certo da gente pensar. Quando você pensa de uma forma competitiva, você está dizendo ao universo, eu acho que não tem suficiente para todos. E o universo vai te responder, né? Ok, para você também não terá, porque se não tem para todos, não tem para você também. Né? Então pensar criativamente é afirmar interna e externamente. Existe o suficiente. Eu posso criar, eu posso expandir, eu posso crescer. Olhando por essa ótica, olhando dessa maneira, o pior inimigo dos pensamentos, certo, são emoções tóxicas. Se a gente olhar dessa maneira. Imagina que a psicologia moderna provou só décadas depois do que eu vou te falar, o que o autor disse aqui. Pensamento não existe sozinho. Pensamento é energia emocional organizada. Isso o Wattles fala no livro. Então, se você pensa, eu vou prosperar, mas está cheio de ansiedade, a emoção vence o pensamento. A emoção é energia, né?
a energia que te faz agir. Emoções tóxicas são como vírus que invadem a mente criadora. Então, cara, aqueles exemplos de medo de fracassar, medo de parecer ridículo, culpa por desejar mais, ressentimento de quem tem o que você quer. Essas emoções colocam você no modo competitivo e o modo que bloqueia a nossa riqueza. Então, como é que funciona o pensamento criativo na prática, né? Clareza. Tem que ter clareza. Saber exatamente o que você quer. Não é quero uma vida melhor. Isso é amplo, isso é muito disperso. Não, eu quero uma vida X, de tal forma, com tal impacto. Claro, dá as informações. Tem que ter clareza naquilo que você quer. Não um pensamento aberto. Quero uma vida melhor, pode melhorar 1% e já é melhor do que foi ontem. Agora, se eu falar, não, eu quero que seja X, de tal forma, com tal impacto, com tais pessoas na minha vida, dessa maneira, com tais experiências, dizer... A gente precisa ter essa clareza, precisa ter firmeza, manter o foco mesmo quando as circunstâncias da tua vida dizem o contrário. Porque você vai olhar o mundo manifestado hoje, ele não tem nada a ver com esse pensamento. E o universo responde a essa tua consistência, não ao seu desespero. E a direção, que é mover-se. Ação inspirada, que a gente falou no episódio anterior, agir no agora com a melhor energia que você tem. Enquanto o pensamento competitivo espera para ver, o pensamento criativo cria o que vê. E é assim que a vida vai funcionar, e é assim que a vida vai desenrolar. Então, o exercício para você fazer essa semana, o comando da mente criadora. Você vai usar o exercício que o próprio autor sugere lá de forma indireta, lá dentro do livro. Então, durante 7 dias, você vai acordar e vai repetir para a sua mente. Hoje penso de forma criativa e não de forma competitiva. Hoje foco no que quero criar e não no que quero evitar. Olha só. Hoje foco no que quero criar e não no que quero evitar. E ao longo do dia faça 4 perguntas poderosas para si mesmo, para si mesma. Isso me aproxima ou me afasta da expansão? Essa decisão vem do medo ou da criação? Eu estou competindo ou estou criando? A minha emoção está alinhada com o meu objetivo? Essas perguntas recalibram a sua mente. Elas colocam você na frequência que cria riqueza. Então hoje você aprendeu o que o Wattles considerava o núcleo do processo criativo. São seus pensamentos, são ferramentas espirituais que moldam a tua realidade. Pensar certo é pensar criativamente. Pensar criativamente é pensar de forma próspera. Semana que vem nós vamos entrar nos pontos mais poderosos, né? A fé aplicada, o poder invisível que materializa o que você pensa. Se inscreve, deixa um like, compartilha esse episódio com alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem, que quer viver grande. Certo? Riqueza, ciência e espiritualidade. Vamos lá, começa de dentro para fora.